Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver esse exercício prático da aula 7, que fala sobre a utilização básica de ferramentas da barra de edição do aplicativo Audacity ou de algum outro que você tenha maior habilidade. Então nós vamos fazer uma narração, já fizemos esse exemplo de narração, vamos incluir um outro som, narração, incluir um som, narração, incluir o som e ao final nós vamos juntar os três sons simultâneos, tá? Vamos salvar e exportar como montagem de áudio 1. Para isso nós vamos abrir o nosso Audacity. Então com o Audacity aberto vamos começar fazendo a nossa narração. Na natureza possuem diversos animais que produzem som. Por exemplo, o grilo, o sapo e as cigarras que aparecem na primavera. E assim a natureza parece uma grande orquestra. Concluído então nosso primeiro arquivo base. Então eu vou colocar aqui nome, narração. Posso fazer uma prévia aqui de audição. Na natureza, possuem diversos... E perceber que aqui, por exemplo, demorou a começar. Então, eu posso fazer simplesmente essa marcação e aperto a tecla del do teclado. Então, eu já economizo o espaço do meu arquivo. Ok? Então, a primeira técnica que nós aprendemos foi apagar partes do arquivo. Então, eu poderia apagar uma parte do arquivo simplesmente fazendo a seleção e dando o delete. Agora, seguindo a instrução, o primeiro som que ele quer é o do grilo. Então, eu já tenho aqui um arquivo. Vou abrir um arquivo chamado grilo. Tenho aqui um arquivo do grilo. Vou fazer uma cópia de uma pequena parte. Marco, seleciono no caso, utilizo Ctrl C. Vou no meu arquivo principal e vou adicionar essa sonorização dentro do meu áudio. Eu poderia vir aqui e colocar um Ctrl V direto. Tá? Então eu posso vir aqui, ó, selecionar e dar um Ctrl V. Então ele adicionou aqui o som do grilo. Vamos ver como é que ele ficou? Na natureza, possuem diversos animais que produzem som. Por exemplo, o grilo, o sapo. Perceberam? Agora eu vou colocar o som do sapo. Então vou lá aqui, vou ter um som de sapo. Venho aqui, faço uma pequena cópia. Copiar só um pouquinho dele aqui. Ctrl C. Vou lá no meu arquivo e adiciono ele. Perceberam aqui que ele fez uma adição. Ele vai ficar com esse pedaço aqui sem som. Eu seleciono e apago. Vamos ver como é que ele está ficando. Ver do início, né? Na natureza, possuem diversos animais que produzem som. Por exemplo, o grilo, o sapo
e as cigarras que aparecem na primavera. Vamos agora incluir o som da cigarra. Eu já tenho aqui um arquivo, abri. Cigarra. Ele abriu aqui um som de cigarra, então eu vou pegar um pedaço aqui interessante. Vou copiar só um pedaço, tá? Só um exemplo que nós estamos executando. Ctrl C. Volto no meu arquivo principal. Ctrl V. Percebendo que ele incluiu o som da cigarra, eu vou retirar esse pedaço aqui que está em branco. Marquei, delete. Vamos ver como é que ficou o nosso arquivo então. Lá do início. Na natureza, possuem diversos animais que produzem som. Por exemplo, o grilo, o sapo e as cigarras que aparecem na primavera. E assim a natureza parece uma grande orquestra. Para finalizar aqui, vamos colocar os 3 arquivos agora para tocar em simultâneo. O grilo, o sapo e a cigarra. Para isso, pessoal, eu vou incluir novas faixas. Então eu vou incluir uma faixa estéreo. Vou colocar aqui a faixa nome grilo. Vou incluir outra faixa chamada faixa estéreo. Vamos chamar ela de nome sapo. E vamos adicionar outra faixa chamada de cigarra. Nome cigarra. Para que as 3 funcionem ao mesmo tempo, eu tenho que estar na mesma posição. Então eu vou ter que colocar no grilo a posição aqui do grilo, posição do sapo e a posição da cigarra, para os 3 passarem simultaneamente. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Eu vou lá no meu arquivo do grilo. Cadê? Já tenho aqui o arquivo do grilo, né? Grilo. Abrir. Então eu vou recortar aqui um pedaço aqui do grilo. Vou pegar um outro pedaço aqui. Então peguei um pedaço do grilo. Ctrl C. Venho na minha faixa do grilo e vou colocar ele aqui, ó. Vou pegar agora o som do sapo. Eu já tenho ele também aberto aqui, vocês já viram. Vou copiar um pedaço aqui dele. Ctrl C. Lá no meu arquivo principal, no lugar aqui do sapo, ó, vou colocar ele junto com o grilo. E agora eu vou colocar a cigarra. Abrir. Já tem o arquivo cigarra. Vou fazer mais um recortezinho aqui, generoso. Pegar essa parte aqui que ela... Vou fazer esse recorte, Ctrl C. E venho aqui, Ctrl V. Beleza. Perceberam que um ficou maior do que o outro. Aí eu faço os ajustes. Quais são os ajustes? Fazer aquele famoso recorte. Tá? Se eu não quiser fazer o recorte, vamos só pegar aqui o exemplo.
aqui do... Vamos pegar aqui o exemplo aqui do grilo, que ele ficou menor do que o sapo. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Vou selecionar aqui o grilo, vou dar um Ctrl C e vou duplicar esse som do grilo. Aqui, ó, Ctrl V. Não ficou do tamanho ainda, então aqui eu só faço um recorte, tá? Delete, ficou aqui do tamanho. Vou deletar aqui o sapo. Delete e vou deletar também a nossa cigarra. Eu copiei muito da cigarra, né? Opa. Pronto, pessoal. Então vamos ver como é que vai ficar o nosso arquivo de montagem. Então vamos lá, desde o início. Na natureza, possuem diversos animais que produzem som. Por exemplo, o grilo, o sapo e as cigarras que aparecem na primavera. E assim a natureza parece uma grande orquestra. Ok, pessoal? Então, esse aí foi nosso exercício. Tá? Atividade concluída. Vamos somente fazer exportar, vamos salvar o nosso projeto sempre. Vamos salvar ele como montagem de áudio. Eu já tinha feito um aqui. Só substituir. Agora vamos exportar ele para formato MP3. Já existe, vamos só. Vamos botar aqui o nome aqui, né? Caio Martins. Comentário, vamos colocar aqui montagem de áudio. Ok. Pronto, arquivo preparado para ser entregue na nossa sala virtual. Esse aí foi o primeiro arquivo. Vamos procurar fazer o segundo?